Olá a todos, essa é a segunda parte da minha conversa com o Thiago. Se você não ouviu a primeira parte, ela já tá no ar. Clica lá, ouve, depois vem pra cá. E é isso aí, aproveitem e tchau, tchau. Só uma dúvida bem de leigo, assim, mas eu ouço bastante esses termos, sei lá, se é meio jogado, meio solto, mas tipo, computação quântica. Uhum. Que isso tem alguma implicação? Então, tem muita. Isso é atualmente uma coisa quente dentro dessa área. Computação Uhum, quântica é você tentar usar as propriedades quânticas da matéria para fazer computação. Você tentar usar o fato de que a matéria, nas pequenas escalas, se comporta de uma maneira totalmente contraintuitiva, mas que é da mecânica quântica, mas assim, embora seja contraintuitivo, a gente sabe escrever quais são as equações que regem o comportamento da matéria nessas escalas. Então, mesmo que você não uhum. entenda, mesmo que você não consiga visualizar o que está acontecendo, né, porque Você consegue é usar. contraintuitivo, você consegue usar. Aham. Então, vamos tentar usar para produzir um computador mais eficiente a partir disso. Né? E a ideia é que talvez um computador quântico consiga ser muito eficiente para descrever sistemas que são quânticos em sua natureza, para descrever átomos e moléculas. Uhum. Então, tem uma galera hoje em dia que pesquisa isso, como você usa computadores quânticos para tentar descrever átomos e moléculas. Assim, e a dificuldade aí, nesse caso, é que atualmente computação, como a gente está acostumado num computador clássico, ela é muito confiável, né? Você sabe que quando você desligar o computador, a probabilidade de quando você ligar ele novamente, de que ele não vai conseguir ligar, de que você vai perder todos os seus dados, existe, mas ela é uma probabilidade pequena. A gente confia na capacidade da memória de um computador convencional, né? Uhum. E um computador quântico hoje em dia ele é muito sujeito a erros ainda. Ele tem um potencial computacional enorme, mas ele é como se você é, corresse um risco muito grande de dentro da memória você tem um zero e você salva ele como um ou vice-versa. E aí você corromper o resultado do seu cálculo, entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, né, a gente está vivendo, em termos de computação quântica, a gente está num estágio muito similar ao estágio na época dos primeiros computadores convencionais, né, em que o poder computacional ainda é muito limitado. Então, você tem que pensar muito bem que tipo de problema você consegue resolver com os recursos limitados que você tem hoje. Entendeu? Então, Uhum. a gente sabe que um computador quântico hoje ele tem muito ruído no que ele faz, ele é muito sujeito a erros. Então, dado isso, que tipo de problema você consegue atacar com um computador quântico hoje que você conseguiria corrigir os erros que ele faz? Entendeu? A gente está Uhum. um pouco nesse estado, mas é algo muito interessante. O que eu não estou trabalhando diretamente com isso, mas eu presto atenção, porque eu acho que isso vai ser super relevante para essa área na próxima década, assim. Uhum. Mas outra coisa que está sendo super relevante que eu estou trabalhando também é como usar machine learning para essas simulações, Ah, porque sim. machine learning já se demonstrou como sendo uma ferramenta muito poderosa para você achar padrões que estão escondidos dentro dos seus dados. Né? E aí, Uhum. bom, se isso funciona para imagens de gatos na internet, se isso funciona para fotos e coisas do tipo, será que isso funciona também para modelar sistemas físicos? E aí isso é uma coisa que eu estou trabalhando também. Um projeto que eu estou fazendo seria um problema inverso. Né? O que seria um problema inverso? Digamos, se você sabe a massa de uma bola, por exemplo, e se você sabe que ela está sujeita ao campo gravitacional, você consegue resolver F igual a ma, você consegue resolver as equações do movimento da partícula e saber qual vai ser o movimento que ela vai fazer. Ela vai traçar tipo uma parábola. Beleza. Uhum. Mas o problema inverso seria o problema contrário. Se eu te mostrar um filme de uma bola sendo arremessada,
será que você consegue, se eu te mostrar vários vídeos de bolas sendo arremessadas, será que você consegue descobrir qual é a atração gravitacional que as bolas estão sentindo para cair? Será que a partir das trajetórias que as partículas estão tendo, você consegue de alguma forma descobrir qual é a força que fez elas terem aquela trajetória? Entendeu? E essa seria, em essência, o que é um problema inverso. E hoje em dia tem muita gente tentando ver se será que você consegue programar uma inteligência artificial para resolver problemas inversos? Isso teriam muitas aplicações, sabe? Hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de modelar determinados sistemas em química, de saber como determinadas partículas interagem. E, bom, às vezes, se você conseguisse fazer isso que eu tentei explicar, você poderia simplesmente experimentalmente conseguir algum vídeo, alguma informação experimental de como essas partículas interagem e treinar uma inteligência artificial que, a partir daí, conseguiria prever, por exemplo, qual é a força entre as partículas, como é que elas vão se mover dali em diante. Enfim, você, de alguma forma, tentar fazer isso que a inteligência artificial tem de melhor, né? Que é de extrair dos dados alguma informação subjacente que você teria dificuldade em obter de outra forma, né? E uma dúvida, o desafio, pelo que eu ouvi, desse seu trabalho de modelar sistemas, usando simulações, é um problema mais de capacidade de computação que a gente tem, né? Mas nesses problemas de machine learning, é um problema de capacidade de computação também? Ou é... Não, então, o que acontece é que existe um problema de capacidade de computação, esse é um dos problemas que nós temos, mas às vezes a gente tem outro problema que de o quão precisa é a nossa modelagem, né? No fundo, a gente tem que fazer hipóteses simplificadoras, às vezes, para conseguir rodar essas simulações, e fica, às vezes, uma briga do tipo, será que o meu modelo que eu estou simulando aqui, será que ele é bom o suficiente para descrever a realidade? E talvez com machine learning você conseguiria inferir modelos mais precisos do que a gente utiliza hoje. Talvez por um custo mais barato do que seria. Por exemplo, a melhor maneira de simular um sistema seria simular a dinâmica quântica dessas partículas, só que isso é muito caro. Então você faz várias aproximações para descobrir qual seria um tratamento clássico para esse sistema que daria um resultado aproximadamente bom. Talvez uma inteligência artificial consiga fazer esse trabalho melhor do que você, esse trabalho de aproximação, entendeu? De definir qual é de descobrir qual é a força clássica que melhor imita o comportamento quântico da matéria, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas aplicações possíveis, né? Por exemplo, às vezes, um outro exemplo, né? No caso da proteína, a proteína que eu estou estudando, ela tem mais de 3.000 átomos nela. Né? Então, se você tivesse cada átomo, se você listasse a posição dele como um vetor assim, de coordenadas x, y, z, né? Cada átomo teria 3 coordenadas, então você está falando aí de mais de 9.000 coordenadas para descrever essa proteína. E aí, cada um desses átomos você tem que resolver as equações da mecânica clássica, né? Você tem que resolver F igual a MA para cada um desses 3.000 átomos. Sem isso falar, a cada segundo, né? Você está iterando isso. Né? Exatamente, a cada segundo você tem que fazer isso, sem falar das moléculas que estão em volta, porque a proteína ela não vive no vácuo. Né? Se você quer simular a proteína como ela acontece no nosso olho, né? Você tem que simular não só a proteína no meio da caixa de simulação, mas você tem que simular todas as moléculas de água que estão em volta. Então, assim, é um trabalho computacional dificílimo, mas às vezes, quando você olha um vídeo de uma proteína se movendo, você vê que muito do movimento dela é ela vibrando.
porque ela está sofrendo colisões com as moléculas de água que estão em volta. Então, às vezes, essa vibração não é o que você quer ver, no fundo. Né? Essa vibração é só a proteína se mexendo ali em torno da mesma posição, sem fazer nada de interessante. Quando você... o que é realmente interessante numa proteína é quando você vê vários átomos se movendo em conjunto. Isso é que dá função para a proteína. Por exemplo, uma enzima está se abrindo para conseguir encaixar com um determinado reagente e fazer uma reação química. Então, o que seria interessante seria você, dessas 9.000 coordenadas que descrevem a proteína como um todo, talvez tenha algumas coordenadas que são realmente importantes para descrever o movimento da proteína. Sei lá, vai ver a proteína inteira não é interessante, vai ver tem um pedaço da proteína que quando aquele pedaço se move, aí sim a proteína, por exemplo, expõe um pedaço dela que gruda na proteína do lado e causa agregação, por exemplo, na minha pesquisa. Então, você também pode treinar uma inteligência artificial para reconhecer dentro da sua proteína, dentro daquele mar de átomos que tem ali dentro, quais são os átomos importantes, quais são os átomos cujo movimento descreve alguma mudança importante na sua proteína, sabe? E isso daí se você treinar uma inteligência artificial que consiga identificar isso automaticamente, isso auxiliaria muito a nossa pesquisa. Se você conseguisse detectar quando a proteína de fato está fazendo algo de importante, né? Sim. Então você vai pegando esses sistemas complexos, muito complexos, e você vai adequando aos modelos que a gente tem hoje em dia, né, basicamente. Basicamente. E a gente tenta extrair leite de pedra, né? A gente tenta tirar dessas simulações, desses dados, a gente tenta ver o que é importante dali. Às vezes você consegue identificar qual é o mecanismo por trás de um fenômeno, porque aí quando você sabe o mecanismo, você consegue interferir nele, né? Você consegue elaborar algum tipo de solução para o problema, né? E é meio que isso, assim. E, por exemplo, você falou que você conversou com o Rodrigo antes, né? O Rodrigo, a pesquisa dele é diferente, né? Ele também faz engenharia química, só que ele faz numa escala maior do que a minha, né? Eu estou simulando átomos e moléculas, que é uma escala muito pequena, né? E ele também faz simulações às vezes, só que ele faz simulações de fluidos. É diferente, é você tentar descrever um objeto bem mais macroscópico, né? Só que uma outra coisa que se faz em simulação é você tentar descobrir propriedades macroscópicas a partir de uma simulação microscópica. Você pode, por exemplo, a partir de uma simulação, tentar prever qual vai ser a viscosidade de um fluido, se um fluido vai ser muito viscoso ou não numa determinada temperatura e pressão. Enfim, existe uma ponte, talvez, entre o que eu faço e o que ele faz. Interessante. Bem legal. Então é um trabalho complementar, né? No final das trabalho complementar, é um trabalho bastante complementar. Dá para você, a partir do que eu faço, você consegue descobrir propriedades de um fluido e aí você coloca essas propriedades de um fluido num modelo macroscópico de como o fluido se move. E aí depois você pode usar esse modelo macroscópico para simular algum sistema importante em que a dinâmica daquele fluido seja importante. Por exemplo, uma extração de óleo, de um oleoduto da Petrobras. Então, para você foi perfeito, né? Uma aplicabilidade absurda e... assim... eu diria que sim. Eu acho que eu estou numa área que é bastante interdisciplinar, que você pode... se você gosta de computação, tem espaço para você. Se você gosta de matemática, tem espaço para você. Se você gosta de aplicações, se você não quer saber
tanto assim dos algoritmos, mas se você quer só usar e prever propriedades sobre algum sistema, tem espaço para você. Então eu acho que é um campo amplo. Assim. Bem interessante. E pergunta mais sobre você ingressando em Yale. Da onde que veio a sua vontade de estudar fora, para fazer um PhD fora? Cara, então, eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras em 2012, quando o programa ainda existia. Foi no segundo semestre de 2012, eu vim aqui para os Estados Unidos, estudei na Universidade de Minnesota durante um ano, e aí consegui cortar algumas das disciplinas que eu fiz aqui no exterior, eu consegui cortar no Brasil, não consegui cortar 100%, então, sei lá, atrasei talvez um pouco a minha formação, mas eu achei que foi sensacional, assim, foi interessante do ponto de vista pessoal. Eu acho que a oportunidade de morar sozinho e de também aprender o inglês assim com mais fluência. E assim, eu achei que foi uma oportunidade legal e decidi que estudar fora novamente seria interessante. Além disso, dependendo da área em que você trabalha, né, às vezes os grandes nomes da sua área podem estar em outro país, né? Pode ser que grandes nomes da sua área estejam na Europa ou estejam nos Estados Unidos. Então, eu acho que você estudar fora pode ser uma boa oportunidade de criar uma rede de contatos. Eu acho que estudar fora, no exterior, para mim tem sido uma oportunidade muito boa, mas eu diria que mesmo você só mudar de instituição dentro do Brasil mesmo, pode já ser uma boa, sabe? Eu acho que você fazer graduação, mestrado, doutorado sempre dentro da mesma instituição, por um lado, é confortável, porque você conhece todo mundo, mas ao mesmo tempo, você sair pode ser sair da sua zona de conforto também e constituir contatos em outros lugares. Eu acho que isso pode ser bom para a sua carreira no futuro. Assim. E por que você escolheu Yale, especificamente? Então, na verdade, foi assim. Yale é uma universidade super conceituada aqui. Ela não é tão conhecida pela engenharia, eu diria. Ela é mais conhecida pelas ciências humanas e talvez por algumas das ciências básicas, né? Tipo, o departamento de física e de química daqui também é sensacional, mas as engenharias não são tão conhecidas. Mas, assim, eu acho que é uma universidade, como eu falei, muito forte em outros departamentos também. Então, no meu caso, por exemplo, a minha pesquisa é uma pesquisa interdisciplinar, então eu me beneficio dos outros departamentos que a universidade tem. E, no geral, né, é uma universidade muito boa. E porque eu vim para cá especificamente, também teve essas coisas da vida que acontecem, né? Eu tive um professor na minha graduação que me recomendou aplicar para cá, porque ele disse que, assim, que seria uma ótima oportunidade, que ele conhecia professores aqui no departamento, que achou que o meu perfil das coisas que me interessavam batia com o perfil de alguns professores aqui que ele conhecia. E aí, por conta dessa recomendação, eu resolvi aplicar. Foi algo fortuito, talvez, assim. Estou super feliz onde eu estou hoje, assim. Eu acho que, às vezes, a vida acontece, assim, de formas não lineares, assim. Uhum. E vão te guiando pro caminho. Exatamente. Interessante. E, cara, acho que foi ótimo. Eu tenho uma última perguntinha. Claro, claro. Desculpa que eu acho que eu falei demais, assim. Não. Fique pelo contrário. Quanto mais, melhor. Tá ótimo. Mas qual dica você daria para um jovem que tá pensando em seguir uma carreira de engenharia ou alguma área de exatas, de STEM? Olha, eu acho que são várias
muita coisa, muita coisa, talvez essa fala fique longa. Mas, Não, assim, relaxa. primeiro, você tem que ter uma perspectiva. É bom você ter uma perspectiva de crescimento sobre educação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, em algum momento da sua formação, pode ser que seja na graduação, pode ser que seja no mestrado, você pode chegar num ponto em que os cursos começam a ficar difíceis, o nível de exigência começa a ficar pesado, e você pode achar que, putz, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na área certa? Já vi várias pessoas tendo esse tipo de questionamento. E eu acho que isso vem de você achar que o talento é de alguma forma inata, entendeu? Que talento é uma coisa que você nasce com ele e que, portanto, se você se sente desafiado, talvez meu Deus, será que isso significa que eu não tenho talento, que eu não levo jeito para essa área? E eu te diria que não é assim, cara. Eu te diria que em algum momento da sua formação, se não foi no ensino médio, talvez vai ser na faculdade, se você fizer mestrado depois da faculdade, talvez seja no mestrado, talvez seja no doutorado, em algum momento você vai dar de cara com algo que seja difícil. E a minha dica assim, não desista por conta disso, isso é absolutamente normal. Você você não perdeu o seu talento, você não é uma fraude, um impostor, se você teve dificuldade. Ter dificuldade é absolutamente normal, acontece, mas assim, é mais uma questão de você identificar o que dá certo para você estudar, sabe? Às vezes no ensino médio, a gente treina muito, a gente se preocupa muito com com saber determinados assuntos, com aprender determinados assuntos, só que eu acho que em nenhum momento a gente é ensinado como estudar, né? Ou assim, como identificar o que dá certo para você aprender, né? Eu acho que a primeira dica é: se você tiver dificuldade, não desespere, sabe? Acontece nas melhores famílias, acontece com todo mundo, e talvez seja um convite para você se perguntar o que funciona para você para estudar, né? E isso é uma dica, né? A outra dica é, assim, como eu falei, se você não está muito certo sobre o que você quer fazer, procure cursos que te deem uma certa amplidão de áreas que você possa procurar, de sub-áreas nas quais você possa trabalhar. E aí, uma vez dentro da faculdade, você vai ter tempo para conversar com diferentes professores, fazer aulas com professores e falar: pô, isso daqui é um negócio que me interessa, isso daqui eu achava que era legal, mas não é tão legal assim. Você vai ter tempo de mudar de ideia e de fazer a sua cabeça. Então, talvez não precisa ficar com uma pressão tão grande de acertar de primeira na hora da sua escolha para o vestibular, sabe? Aproveita o tempo que a graduação vai te dar para você refinar o que te interessa, com o que você quer trabalhar, né? E que mais? Eu acho que essas seriam as principais dicas. E assim, o importante, muito mais do que talento, é o quanto de interesse você tem naquele assunto. Porque aí, se você tem interesse em ler sobre aquilo, em estudar aquilo, em se aprofundar, você vai chegar lá, entendeu? Mesmo que você não seja uma pessoa que resolve tudo de primeira. Se você tiver interesse e tiver paciência, vai você vai chegar lá. Inclusive, talvez você ter talento demais, de sobra, talvez faça
pode ter um efeito ruim até, no sentido de que você pode se acostumar a conseguir resolver os problemas muito facilmente, e aí quando você começa a encontrar problemas que têm um nível maior de dificuldade, você pode começar a duvidar de si mesmo. Ué, mas como assim? Você pode, em vez de perseverar, você pode acabar se fugindo de problemas mais complexos. Então, assim, só esse tipo de dica, assim, digamos, motivacional, né? E assim, você pode inclusive chegar à conclusão que tem cursos, às vezes, que a gente não conhece muito na época do ensino médio, né? Tem cursos que você, sei lá, na época do ensino médio, acho que eu não sabia exatamente o que uma pessoa de ciências atuariais faz. Às vezes tem cursos de exatas, por exemplo, que são menos conhecidos do que determinadas engenharias, e que também são super interessantes, que eu acho que vale a pena tentar se informar. E às vezes, assim, você pode se surpreender, você pode acabar começando fazendo um curso na graduação e acabar descobrindo que o seu interesse é mais especificamente numa área correlata, mas em outro curso. E depois você se especializa, você encontra o seu caminho, entendeu? Sim, novamente a ideia é não se preocupe, você tem tempo você pode não acertar tudo de primeira, entendeu? E você pode encontrar um caminho que seja profissionalmente interessante para você, entendeu? Perfeito, não, sim. E hoje em dia, isso eu acho que eu até comentei com o Rodrigo, que é um grande peso nessa uma decisão, escolher qual faculdade você vai fazer no terceiro do ensino médio, né? E muita gente acaba entrando, não gostando e meio que se forçando a continuar, né? Pois é, e eu acho até que aí a gente já está entrando em questões muito pessoais, né? Eu acho que, sei lá, se falta muito pouco para você terminar, eu acho que vale a pena você terminar por conta de a vantagem que ter um diploma te concede, mas assim, você não precisa se forçar a ficar em algo que não está somando para você. Ou você pode decidir que, bom, já fui muito longe, não vou sair, mas você pode depois querer se especializar em algo diferente do que você fez na graduação. Ou fazer outra coisa Ou completamente. fazer outra coisa completamente diferente. Né? Só assim, eu acho que esse medo de escolher errado é algo muito comum para alunos de ensino médio, e eu acho que é natural ter esse medo, a gente quer tentar fazer a escolha mais certa possível, mas você ainda pode se encontrar, mesmo depois de ter feito uma primeira escolha, entre aspas, errada. Assim. E é isso. Mais alguma pergunta? Não, acho que foi ótimo. Mas já finalizando, já se quer deixar algum comentário final, alguma coisa? Eu queria mandar um abraço para os meus professores da época do ensino médio e da época da faculdade, que sem eles eu não teria conseguido chegar onde eu estou hoje. Eu sou muito grato ao Hort e ao FRJ. Eu queria comentar também que, pelo menos na minha experiência da UFRJ, eu não posso falar por todas as universidades estaduais, federais do Brasil, mas assim, eu estudei no exterior, né, e estudei no FRJ, e posso dizer que a educação da FRJ não deixa a desejar. Durante o meu intercâmbio aqui, eu não senti nenhuma dificuldade em comparação com os meus colegas durante o Ciências Sem Fronteiras. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Sou muito grato à oportunidade que eu tive de estar aqui. Assim. E queria mandar um abraço para minha família. Não sei se eles vão ouvir esse podcast, porque não tem ninguém da minha família atualmente que esteja em idade de fazer vestibular. Mas, assim, de qualquer modo, por via das dúvidas.
E é isso, assim. Ah, vai que no futuro tem alguém. É, né? Vai Eu que. tô ouvindo. Bom, mas, pô, Thiago, muito obrigado novamente pela sua participação. A conversa foi muito boa e foi um prazer enorme ter você aqui. Cara, muito obrigado pelo convite. Talvez tenha sido meio prolixo no que eu falei, Não, não. mas assim, eu espero que, não sei, que isso possa dar alguma luz para alguém sobre possíveis rumos de carreira. Uhum. Beleza. Não, sim, acho que foi. Não, foi ótimo. Foi perfeito. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais dicas aí, mais pessoa agradece. E eu agradeço também. Bom, mas, de novo, muito obrigado. E agradeço a todos que estão escutando também pela atenção. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, essa foi a minha conversa com o Thiago. Thiago, se você estiver escutando isso, muito obrigado, cara. A conversa foi muito boa, muito enriquecedora. Falamos de vários assuntos. E pelo episódio de hoje é isso. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.